Pessoal, boa tarde. Eu sou o pastor José Carlos, eu sou professor de teologia e juntamente com o reverendo Ricardo também nós somos os fundadores do movimento Voltemos à Reforma. Eu gostaria de dar uma breve palavra sobre teologia sistemática, não é? Eu sou pastor também na Igreja Batista Reformada ADOS, na cidade de Goiânia. A teologia sistemática, ela é um assunto que muitas vezes, para os cristãos de modo geral, parece ser um assunto de acadêmicos, de teólogos, mas há uma grande importância no aprendizado das questões que a teologia sistemática aborda, não é? Por exemplo, a teologia sistemática ela tem como função, pressuposto inicial, mostrar e sintetizar as principais doutrinas da fé cristã. Existem pontos secundários que existem discordâncias entre as igrejas e linhas teológicas, mas existem pontos centrais que qualquer cristão não pode negar, porque existem pontos que são cardeais. E a teologia sistemática se propõe, então, a analisar esses pontos cardeais e desenvolver eles. Então, dentro de teologia sistemática, nós falamos, então, sobre a Trindade, por exemplo, sobre a doutrina de Deus, sobre a doutrina do Espírito, sobre a doutrina de Cristo, e muitas outras coisas mais, como a doutrina do pecado. Eu até mesmo escrevi um livro que se chama Entrando no Quarto da Teologia, e a minha proposta é essa, é uma introdução a essa teologia sistemática, mostrando para as pessoas como isso é necessário. Digo isso porque hoje em dia nós vivemos uma época em que as igrejas elas estão se tornando tão seculares, as pregações são tão movidas para mexer com o emocional das pessoas, que as pessoas estão há longos anos dentro das igrejas e não sabem os pontos cardeais da fé cristã. Então, a teologia sistemática, ela se propõe a te ensinar coisas basilares. Você já parou para pensar que às vezes você pode estar na igreja há 5, 10 anos e você não sabe explicar se alguém lhe perguntar o que é a doutrina da justificação? Se alguém lhe perguntasse hoje, alguém lhe questionasse o que seria a doutrina da eleição, você saberia explicar? Ou a doutrina da adoção? Ou até mesmo a doutrina da ressurreição, né, de Cristo, a ressurreição dos mortos, da segunda vinda. Então, essa é a grande questão. O evangelho que nos foi deixado com esse escopo das principais doutrinas. E os cristãos precisam voltar a conhecer sobre isso, porque não existe evangelismo se não houver o quê? A doutrina cristã. E precisamos entender também que quando entramos em teologia sistemática, nós não devemos confundir doutrina com usos e costumes. Algumas pessoas acham que estudar doutrina é estudar usos e costumes, roupas, o que se pode vestir. Não é isso. Isso foi um grande equívoco que aconteceu no nosso país por causa de igrejas dos anos 60 que se fundaram aqui. Então, eu quero dizer que, nesse primeiro momento, que introdução à teologia sistemática é introdução a uma verdadeira espiritualidade. É você entrar nos verdadeiros pontos, porque existem prioridades no que Deus quis repassar aos homens. E essas prioridades estão nas Escrituras. E a teologia sistemática, então, ela procura sistematizar esses pontos principais e mostrar aos irmãos o que é essencial. Então, eu gostaria de lhe convidar a aprender mais sobre isso, porque isso, de fato, é o que vai produzir em você crescimento espiritual, crescimento na graça e também no conhecimento.